Olá pessoal, vamos dar uma olhadinha na bolsa, principalmente nisso aqui, olha o que aconteceu nas Americanas, 15% de alta, você viu o que aconteceu nos últimos dias aí, naquela queda toda que ocorreu, mês atual uma queda de 65%, muita coisa, valorização aí uma queda de 89% nos últimos 12 meses, e tem tudo a ver com o que ocorreu nas notícias que tem por aí, né, que a gente vai dar uma olhadinha, mas vamos olhar a ação antes. Cotada atualmente a R$ 3,15, 15% de alta. Você vê aqui nos últimos 30 dias a ação, né, despencou, como você está vendo aqui. E a volatilidade da empresa, que é o que você tem que prestar atenção, olha, 121,49 contra 12,11 do Ibov, do índice. Ou seja, é muita coisa. Isso aqui é essa matéria, olha, segunda-feira, dia 16/11, o Thiago Reis vai fazer uma análise do caso da Americanas. Recomendo assistir, tá? O Thiago Reis conhece muito, um cara que sabe muito de investimento. Então vale a pena realmente assistir. E aqui está o ponto, né? Olha a margem líquida, 0,15%. Com a inflação que está aí, com tudo que está ocorrendo, é um risco muito alto, né? Na minha opinião. Está exposto a esse tipo de empresa. Quando eu falo esse tipo de empresa, tem outras aí do setor, né? Tem Magalu, tem Via. Então tem um impacto nelas também. Vamos dar uma olhadinha aqui na notícia. Olha, a dívida da Americanas nas operações de risco sacado soma 13,6 bilhões de reais, está falando no jornal. E aqui são os principais credores, né? Bradesco, Itaú e Safra, que são os principais credores da empresa, que obteve liminar que evita bloqueio e sequestro de recursos. Isso aqui não é surpresa para os bancos, né? Como você vai ver aqui na matéria, que menciona que a dívida das Americanas com bancos nas operações de risco sacado, causa principal do rombo contábil de 20 bilhões de reais, muito dinheiro, né? Com a Nova Oi. No balanço da companhia, soma 13,6 bilhões de reais, a diferença é que tem muito suporte de acionistas fortes. Segundo reportagem do jornal Valor Econômico, ao todo, os débitos da varejista junto às instituições financeiras chegam a 18,5 bilhões de reais. Isso também afeta os próprios bancos, tá? Entre os principais credores da Americanas estão Bradesco, Itaú e Safra, com 4,7 bilhões de reais, 3,7 bilhões de reais e 3,4 bilhões de reais, muito dinheiro a receber somando todos os tipos de financiamento, respectivamente. Ao se levar em conta apenas o risco sacado, o Bradesco lidera com a dívida de 3,9 bilhões de reais, com o Itaú na sequência 2,7. Para evitar a antecipação no vencimento desses empréstimos, a Americanas obteve na sexta-feira, 13, uma liminar da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, que evita o bloqueio e sequestro de recursos e bens da companhia. E aqui está o motivo: a decisão dá fôlego para a empresa enfrentar uma crise sem precedentes após ter anunciado um rombo contábil de 20 bilhões de reais. Além disso, após essa decisão, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu 30 dias corridos para a Americanas entrar com pedido de recuperação judicial, que vai entrar, não é? E aqui menciona, ao tribunal, a Americanas alega que possui cerca de 40 bilhões de reais em dívidas, que é a soma do rombo do balanço, com a dívida bruta já reportada na peça, de 19,3 bilhões, ou seja, ele já tem o valor, não é? Mas o que foi reportado deu o valor dos 40. Para justificar o pedido de liminar, aqui que é o ponto, a varejista apontou que já foi notificada pelo BTG Pactual sobre a antecipação de vencimento de um financiamento de ordem de 1,2 bilhões de reais. O BTG não brinca, né? Já sabia o que estava acontecendo. Alega ainda que, caso todos os vencimentos fossem antecipados, a empresa ficará inoperante, ou seja, quebraria. E a porta discutido, que é o que eu falei, né? Que a diferença, por exemplo, com a Oi é que ela tem acionistas fortes. Na noite da sexta-feira 13, a Bloomberg informou, citando fontes, que os acionistas de referência da Americanas, da 3G Pactual, que é o Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Alberto Beto Sucupira, estão propondo realizar uma injeção de capital de cerca de 6 bilhões de reais, muito dinheiro também. A oferta teria sido feita durante negociações que aconteceram nesta sexta-feira com o ex-presidente da Americanas, Sérgio Rial, e os credores, alguns dos maiores bancos do Brasil. Contudo, os banqueiros consideraram pouco e estão pedindo mais do que 10 bilhões de reais. Assim, as negociações continuarão na segunda-feira. Aí é aquele cabo de guerra, não é? E os banqueiros, aí, na verdade, estão querendo forçar exatamente esse próximo ponto aqui, que é a venda de ativos. Ainda de acordo com a reportagem, durante a negociação com os bancos, se discutiu a possibilidade da Americanas se desfazer de alguns negócios para levantar recursos. Claro que esses banqueiros vão ajudar, digamos assim, entre aspas, a vender, né? Não tenho nem dúvida.
Estão no radar as vendas da Natural da Terra, comércio de alimentos orgânicos e saudáveis, comprada há pouco mais de um ano, e a participação americana na Vem Conveniência, uma joint venture com a Vibra, e a parte da varejista de negócio é avaliada em R$1 bilhão. Então, pessoal, em resumo, é uma situação muito grave para a Americanas, muito complicada. O ponto positivo é que ela tem aí, novamente, acionistas fortes, mas mesmo assim uma dívida muito alta. Vai impactar, como já impactou Americanas, vai continuar impactando outras varejistas. Esses bancos também vão ter impacto até que essa negociação seja resolvida. Mas a tendência é que seja resolvido. Mas a ação aí vai continuar sofrendo e que é acionista. Não acredito que ninguém estaria investindo em Americanas nesse momento, voltando aqui, esperando recebimento de dividendos. Pois, se esse for o caso, você pode esquecer que isso aqui não vai ocorrer, tá? Não vai se pagar dividendos para ninguém com a dívida nesse patamar que está Americanas. Acho que pelos próximos 2, 3 anos, a Americanas não pode ser considerada mais uma pagadora de dividendos. Tá bem? Lembrando, não é indicação de compra ou venda, é apenas uma opinião pessoal. Faça a sua pesquisa. Obrigado, até mais.